Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre os efeitos do clima, principalmente aos produtores do Rio Grande do Sul. Seca, excesso de chuva em alguns períodos, mais estiagem e, lógico, tudo isso faz com que o produtor fique, muitas vezes, numa situação de inadimplência e acabe recorrendo até deixando a atividade, indo para outras regiões. Isso a gente tem visto com frequência. Fora os danos, né, os problemas causados psicológicos a esses mesmos produtores. Mas quando se fala em estiagem e seca, será que a irrigação é uma tábua de salvação para o produtor? Será que ela é aplicável em todas as regiões, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, nas áreas em que a estiagem e a seca se faz permanente e severa em alguns períodos do ano? Portanto, nós vamos agora até Santiago, no Rio Grande do Sul, para conversar com o Paulo Nicola, que já está conosco. Doutor Paulo, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Tudo bem? Prazer é todo meu, amigo Sérgio. Como é que está? É uma satisfação bem grande estar nesse espaço e levando alguma coisa ao produtor. E eu começo perguntando sempre, contextualizando, como é que está o clima hoje em Santiago e a temperatura? Seco e temperatura alta, como é que está por aí? Olha, ganhamos uma bela chuvarada, viste, Sérgio? Mas choveu bem, 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 bem. Agora, minhas lavouras, por exemplo, que eu considero boas, né? Eu já estou com 40%, 30, 40% de percas, tá? Que justamente está pegando a época do florescimento, né? E essa semana demos uma volta grande, onde eu tenho os negócios de lavoura, eu faço o CPR de soja. Sérgio, é triste de ver. O emocional lá embaixo e a seca pegou de cheio. Eu acho que o estado esse ano vai sofrer, já está definido a quarta seca em 6 anos. Infelizmente, mais um período de prejuízos, né, doutor Paulo? Tá bem, Agora, pois não. não, tá bem complicada a situação. Daqui, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E esse ano Santa Catarina acho que está chovendo bem, né? Porque a gente vê nas previsões de mapa, mas o Rio Grande do Sul tá. Se você olhar hoje eu olhei, nos próximos 10 dias tu não vê uma nuvem no céu do Rio Grande do Sul pelos órgãos que divulgam o clima. Inclusive, a temperatura deve voltar a ter uma nova onda de calor, né? Subir novamente por aí, infelizmente, né? Programado 41 aqui e 44 aqui em Santa Maria, aqui do lado. Brincadeira, não é fácil não. Bom, diante dessa situação, né? Alguns falam, por que que o produtor não faz, não apela à irrigação, principalmente nessas áreas que são atingidas, né? Frequentemente aí no Rio Grande do Sul, outras áreas, país afora. A irrigação é realmente, usando palavras suas, uma tábua de salvação ou não? Há contradições, doutor Paulo? Eu sempre digo, e tem o segundo livro, o último capítulo meu, se não me engano, é só sobre a questão, as considerações sobre irrigação, viu? Eu acho que irrigação tem certos casos bem definidos, né, que eu acredito ser em bem menor número, que ela é viável, mas tem alguns questionamentos a serem feitos antes de se pensar em irrigação. Primeiro, eu vejo muitos vendedores e técnicos que trabalham para empresas de irrigação venderem irrigação com a argumentação de porque você está produzindo pouco, coloca irrigação, e principalmente nessas épocas aqui no Rio Grande do Sul, se fala muito em investir em irrigação. Eu não tenho visto investimentos em irrigação nos últimos tempos, ou por falta de financiamento, ou sei lá por quê. Mas a primeira raciocínio que eu acho que tem que ter, quando você fala que a irrigação vai aumentar 20 sacos de soja por hectare, é, esses 20 sacos de soja por hectare pagam a estrutura montada para irrigação? Né? Que a irrigação, a questão de 4, 5 anos atrás, custava o mesmo preço do hectare, digamos aqui, nessa região. Então, você fazer um investimento desse porte, né? E tem que se levar em consideração. Outra coisa, Sérgio, com esse nível de estiagem,
Olha, eu tenho barragem, para te teres ideia, com 16, com 20 e poucos hectares, 8, 9 metros de profundidade, que baixaram violentamente. Eu tenho 12 lâminas d'água, olha, se eu for colocar irrigação nelas, é só uma. E eu tenho certeza que essa lâmina d'água grande, ela não resistiria aí, tu botar 200 hectares de arroz, por exemplo. E aqui eu conheço também cidade pertinho daqui, que foi colocada irrigação e depois o cidadão teve que fazer um poço artesiano, que na época, uns 4, 5 anos atrás, custava R$ 500 mil. Então, tudo isso tem que ser considerado. E o pior, Sérgio, o pior, que quando você coloca irrigação pensando em ser uma tábua de salvação, normalmente o produtor já não produz bem na agricultura convencional. Irrigação exige um nível técnico, exige treinamento, exige atenção. O produtor está preparado para lidar com isso? Muitas vezes não tem estrutura para manter uma agricultura de precisão, que nós vamos ver que, na minha opinião, ela ajuda aqui na minha região, pelo menos, mais do que a própria irrigação. Então, se fala muito em irrigação. Então, essas considerações realmente devem ser feitas. E eu começo exatamente sobre essa questão que você mesmo levantou, né? Aumenta ou não a produção? Né? É porque é um investimento alto, não, doutor Paulo? E esse É, investimento tem que compensar com a produção se for a mesma medida, né? eu conheço algumas irrigações eficientes, digamos assim, lucrativas, principalmente onde se produz sementes de soja, né? Se multiplicam sementes de soja. Então, se agrega um valor bem considerado. E mesmo nessas regiões, Sérgio, não são grandes propriedades. Tá? São propriedades aí de 200, 300 hectares, 400 hectares, e a irrigação é definida em determinada área. Eu já visitei várias, mas também não é tudo felicidade. Tem um problema sério de compactação do solo. Se chove 2 anos, como eu vi um cidadão aqui colocar irrigação e ficamos. Aquele período que pegamos 6 anos de chuvaradas boas, ele casualmente colocou irrigação e ficou 3 anos. Porque na chuvarada tu vai ligar o quê? Os técnicos podem dizer que agora a irrigação é boa em qualquer época do ano, porque ajusta. Né? Mas o que eu noto, Sérgio, que ela pode ser útil, mas não do jeito que está sendo vendida indiscriminadamente. Porque agora tem financiamento para irrigação. Isso não é justificativo. Outra coisa, Sérgio, de se refletir, ela aumenta sim a produção, indiscutivelmente, como eu falei. Mas esse aumento de produção paga toda essa estrutura? Tá? Outra que eu noto, as empresas usam muitas argumentação assim, sem um trabalho técnico mais adequado. Né? Normalmente o responsável técnico vai na propriedade, convence de se colocar a irrigação, o produtor vai até o banco, empenhora a sua terra, né? Coloca a irrigação, e eu conheço N irrigações que não deram certo. Aqui em São Borja, por exemplo, eu conheço várias irrigações que hoje arrendam a propriedade, justamente por causa da irrigação. Né? Que ela se tornou muito cara, não se vence. Né? E teve gente já que colocou irrigação pensando em arrendar a terra com irrigação em cima. Né? Mas no fim das contas, o que eu enxergo? A empresa vende a irrigação, recebe o dinheiro porque o banco financiou. O banco recebe financiamento porque ficou com garantias. O vendedor recebe a comissão dele. Quem é que fica agarrado no pincel? Tá? Agora eu faço a seguinte pergunta. Quem fez o projeto de irrigação é um responsável técnico. Ele assina a documentação e encaminha ao banco. Quando ele assina a documentação, ele está dizendo para o banco, o produtor tem condições, tem estrutura, tem um volume de água suficiente,
tem capacidade técnica, manda lá para o órgão que vai financiar. O órgão que vai financiar, todo mundo avalia. Não, tem condições, tem capacidade de pagamento. Tá? Quando dá o problema, que dá o problema do estouro, a dificuldade financeira é enorme e o produtor paga a conta. Mas eu só tenho uma pergunta para fazer, Sérgio. O que é um responsável técnico? É exatamente aquele que indica todas essas informações para É, poder facilitar a venda, é isso? não, Ou não? é que aqui no Brasil a Uhum, interpretação é um pouco complicada. O responsável técnico é o técnico responsável por tudo isso aí. uhum. Ele assinou que dava certo. O cara é agrônomo, o cara se especializou em irrigação, conhece tudo sobre irrigação e assina embaixo. É viável, é capaz. E o Sim, proprietário como é que fica? pois é, mas ele levou em consideração esse responsável técnico, questão da manutenção, mão de obra, os investimentos em energia, eventuais, o material ficar parado por falta de água. Ele leva em consideração também isso ou não? Olha, os projetos que eu vejo e todos que não dão certo, certamente não foi avaliado esse lado. Tá? Eu agora, na nossa região aqui, são poucos que usam irrigação, né? Mas se for verificar a propriedade, aquela propriedade está adequada. Quando dá certo, pode saber. Mas tem que haver. Sérgio, eu vou falar de mim agora, tá? Eu já várias vezes também, sou financeiro, já fiz essa conta várias vezes. E para mim nunca se pagou. Agora deixa eu te explicar o que que eu faço, tá? Eu vou falar em agricultura de precisão, tá? O que que eu vou afirmar aqui? Que a agricultura de precisão, ela te ajuda muito mais na seca, no forte da seca, do que quando chove bem, tá? Por que isso, ó? Eu vejo pelas minhas médias, eu vou afirmar uma coisa aqui, ó. Eu vou afirmar uma coisa aqui. Você colhe 2,5 vezes, 3 vezes mais do que a região com a agricultura precisão em plena seca. E agora, nesse momento, está aí as minhas lavouras, como sempre aconteceu. Tá? Eu acho que o governo, em vez de incentivar grande agricultura de precisão, ele deveria incentivar grande a questão de calcário, a questão de adubação, a questão de fertilidade do solo. A fertilidade do solo, na fertilidade do solo, a raiz, por exemplo, ela, das minhas propriedades, ela vai a 40 centímetros de profundidade, Sérgio. O que está acontecendo hoje? A planta, ela sofre, ela aborta a parte do bacheiro, esse calor foi excepcional. Teve muita folha, digamos assim, ó, que ressecou, cozinhou por causa do pouco, né, umidade que tem na planta. Mas ela se segura e quando chove, como aconteceu agora, você não conhece mais a lavoura. Ela enche o grão, ela está ali, né? Então eu acho que uma boa agricultura de precisão na seca, e a quarta seca que eu colho de 2,5 vezes a 3 vezes mais que a média. Eu e quem faz esse tipo de manejo no solo. Então eu enxergo a agricultura de precisão assim, ó, como uma garantia. A minha média, olha só, o custo médio das minhas lavouras são 40 sacas de soja. Se eu pegar a média das 4 secas, eu colhi 30 sacas de soja por hectare. Muitas vezes, Sérgio, muitas vezes, que nem esse ano, o teu lucro está em reduzir o teu prejuízo. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo. Muitas vezes, esse ano, por exemplo, o meu grande lucro é reduzir o prejuízo. Como é que eu consigo isso? Quando choveu bem, eu estruturei, eu organizei o meu solo. Essa é a realidade. Então, em vez de irrigação, aqui na nossa região, centro-oeste, tirando os casos excepcionais que existe rotação de cultura muito elevada, né? Áreas de irrigação de 100 hectares, 150 hectares, mas isso dentro de uma área de 800 mil hectares, que normalmente o proprietário tem. Esse é o meu posicionamento, Sérgio.
E serve, sem dúvida, como um case, uma experiência para outros produtores no estado que enfrentam essa mesma situação de estiagem. É lógico que para cada propriedade uma diferença nesse sentido. Portanto, irrigação não é o mais adequado, não digo, mas tem seus riscos, seus custos, mas a agricultura de precisão, sim, em épocas de seca, é uma alternativa que pode ser também estendida a outros produtores do estado. É isso que entender? Só quero deixar bem claro que eu não sou contra a irrigação, Sim. tá? Desde que se tenha um projeto assinado por um responsável técnico que diga vai funcionar e assuma se não funcionar. Será que vai sumir? Não assume, Não não assume, né? assume, porque Não assume. normalmente ele indica, bota irrigação aí para vender e pronto. Infelizmente é isso. E nós produtores sabemos disso. Bom, e esses equipamentos que ficam praticamente, não digo obsoletos, mas ficam abandonados porque às vezes não tem água para poder fazer essa irrigação, tem investimento muito grande, passa uma, duas, três safras, ficam lá encostados. Tudo isso representa também um custo elevado também, que tem que ser colocado, ser calculado, e existem maneiras para que ele tenha condições de saber quanto ele está perdendo também a cada safra, não, doutor Sérgio, Paulo? se você olhar o cadastro dos produtores rurais hoje, olha, é até engraçado, mas penso eu que grande parte do imobilizado, mas grande parte mesmo, já está empenhorado para um financiamento, para um maquinário, para um custeio, né? O produtor rural ele investe muito, né, em maquinário, é uma atividade que exige grandes valores. E é normal tu trabalhar alavancado quando os juros são baratos, né? Quando os juros compensam, mas queira ou não queira, tu tem boa parte do teu patrimônio comprometido. Agora imagina, você faz uma irrigação, tá? E muitas vezes já faz irrigação como tábua de salvação. Bom, quando é como tábua de salvação, nós acabamos de ver, 99% não vai dar certo. Aí vem 2, 3 anos de boas chuvas, mas tu tem ali naquele momento, tu tem que pagar a tua prestação, mesmo tendo chovido bem, que é grande investimento. Então, por isso que eu digo, ó, tem que ser muito bem estudado, tem que ser muito bem avaliada a região. E como eu disse, ó, o volume de água é suficiente, porque com essas estiagens, olha, é só dar uma volta por aí para ver como é que estão as barragens, né? E a irrigação também, tu tem que ter uma barragem monstruosa para conseguir manter aí 130, 140 hectares numa seca, qualquer uma das 4 secas que deu nos últimos 6 anos. Não tem esse volume, né, É. suficiente, né? Porque não tem a recomposição hídrica, o solo, até mesmo as chuvas não são suficientes, né? Agora, doutor Paulo, tudo isso, até mesmo, eu até puxo o gancho, falo, nós falamos sempre sobre a ferramenta InnovaPAB, né, que está à disposição de todos os produtores, e isso deve ser colocado também, ele pode jogar todos esses custos, esses investimentos, também nessa ferramenta, para saber se vai ter que se desfazer de uma parte, se realmente ele entrou numa furada. Essa ferramenta traz essas informações desde que ele abasteça adequadamente com os números, com os preços, cotações, por exemplo, uma safra de soja, todo o passivo dele também. Olha, Sérgio, essa ferramenta, ela simplifica o foco dela, a necessidade dela, como eu canso de dizer, ela estar disponível 24 horas por dia para te avaliar como está sendo o teu custo todos os dias. Então, toda e qualquer decisão que tu toma vai aparecer lá. Mas a avaliação dela, ela é muito simples. Ela avalia o lucro bruto, tá? Essa questão, vou só te dar o exemplo do investimento em ferramentas, tá? Por exemplo, eu simplifiquei da seguinte maneira. Esse ano, e já faz uns 4, 5 anos, como dado, eu calculo 2 sacas de soja por hectare. Ou seja, se você tem 500 hectares, você paga o seu equipamento novo com 1.000 sacos de soja por ano.
Então, isso é um dado fácil. Esse tipo de informação é que facilita, já está ali. Se você colocar irrigação, você tem que pegar o valor da irrigação e colocar também no cálculo. Então você transforma isso aí em sacas de soja por hectare, mas vamos raciocinar. Ó. Então, se você gasta 2 sacas de soja por hectare para comprar equipamento, você simplesmente vai botar, vamos supor, 4 sacas de soja por hectare. Né? Só que esses 4 sacos de soja por hectare, eles vão vir 7 anos consecutivos. Não interessa choveu ou não choveu. E quando você joga isso, você vê diretamente lá na ferramenta. Porque o que, que acontece com a ferramenta? Para que, que ela serve? Você levanta de manhã cedo, olha lá, bom, o preço que eu vou vender o saco de soja está 123. Tá? Imediatamente aparece no lucro bruto. Eu consigo compartilhar contigo uma telinha Ah, aí? se puder, por favor, Aqui, ó, conseguir. deixa eu fazer aqui, tá? Aqui, tá É. enxergando a minha tela aí? Não, ainda não, não está no ar ainda, mas de qualquer forma, essa questão toda da irrigação também deve ser levada em consideração, né? Deixar bem claro, né? Você não é contra a irrigação ou equipamento de para irrigação, mas cabe a cada situação, a cada propriedade, a cada realidade diferente, Brasil afora, ser levado em consideração. Porque é investimento alto, demanda também manutenção, demanda mão de obra também para poder cuidar desse mesmo equipamento, né? Isso que a gente tem que levar em consideração também. Eu acho que tem que encher a tela aqui, que eu estou aparecendo 2 vezes na gravação, mestre, mas eu acho que nós temos aí exatamente essa a nova parte. Só dar uma ampliada nela, Tá, tá encher a tela. aparecendo aí a Tá planilha só para aparecendo um trechinho só, então para poder facilitar um pouquinho, se puder ampliar no você está quadradinho lá aparecendo do 2 meio. vezes, Sérgio? Isso, estamos aparecendo nos dois aqui, além da tela no meio, né? Tá. Vai Então, ver que isso é o que acontece. Eu acho que está sim, chegando a imagem aqui e está voltando para ti aí, sim, porque sim, você sim, está na tela. Ah, sim, perfeito. está enxergando a planilha Não, aí. na planilha não está aparecendo aqui ainda na gravação, né? Nós temos aqui ainda batendo papo aqui, Ah, é que eu compartilhei. isso. Mas a planilha é isso aí, ó, Sérgio. Você, por exemplo, levantou de manhã cedo, o preço do soja está 125. Você lança o 125 e lá embaixo vai aparecer teu lucro bruto hoje. Para você ter ideia, essa safra agora, ó, um cálculo 123, eu clico, pronto. Seu lucro bruto é 616 mil. Tá? Lá em cima, como aconteceu agora, lá em cima no preencher os dados e a simplicidade. Bom, Sérgio, quero dizer, em 10 minutos a pessoa vê como preencher esses dados. 10 Sim. minutinhos. Eu tenho um videozinho na plataforma, Dá junto, mais uma vez o endereço para a gente, doutor Paulo. na economiarural.com.br. Você clicando isso, economiarural.com.br. você vai lá dentro da Nicola Agronegócios, tá? Mas veja bem, ó, Sérgio, eu coloquei a média aqui, ó, de 54,5 sacos de soja por hectare, que vai dar aqueles 616 mil de lucro. Mas vamos supor que agora na seca, por exemplo, eu acredito que a minha lavoura, se tiver sorte, de 54, que é a média nacional, eu vou colher 40. Eu jogo 40 sacos aqui, imediatamente o meu lucro dá prejuízo. Vou ter um prejuízo de 191 mil reais. Olha, é para isso que serve. Vai me ajudar, inclusive, na comercialização. É um dos benefícios. Tá? Porque se eu colher, né, 40 sacas de soja por hectare, o meu custo é 43 sacas com 0,11. Entendeu? Então, essa planilha, e se você se você faz, por exemplo, a irrigação, né? Se você resolve colocar irrigação, ali onde eu tenho aquisição de maquinários, que é automático preenchimento, vai passar para 4 sacos de soja, e em vez de 123 mil, eu vou começar a gastar 246 mil anualmente. Olha só. Tá? Então, isso aí que a gente tem que acompanhar, viu? Doutor Paulo, vamos marcar uma próxima entrevista, um bate-papo, trazer outras informações aqui, porque hoje o tema realmente vai repercutir, principalmente quando se fala de irrigação, quando se fala de estiagem, custo, manutenção.
né, investimento, antes de tudo, os riscos, né, para alguns produtores. Eu gostaria de, numa próxima semana, trazer outras informações aqui que mexem com o produtor e que são fundamentais para que ele possa também acessar, fazer a utilização da ferramenta do InnovPab, que é bem simples, é cálculo, aparece praticamente na hora, né? Você lança lá as informações, né? Aparecem todos os resultados na hora. Combinado, vamos deixar agora para um É, próximo dia uma nova temática, um novo tema sobre a produção, principalmente no Rio Grande do Sul, Brasil afora, podemos? Sérgio, é inesgotável os assuntos que existem, tá? Desde contrato de parceria que reduz a zero o imposto, diga a zero, reduz violentamente o imposto, tá? Tem a questão do custo de oportunidade do solo que eu defendo e nunca encontrei oposição, que eu não acredito que ajude, que é usado em toda a contabilidade nacional, que eu toda vez que eu falo por que eu sou contra. Bom, o primeiro livro, Sérgio, tem 300 e poucas dicas, que nem essas que nós estamos conversando hoje. Então é um assunto inesgotável, o tamanho da agricultura é monstruoso e as Só, decisões do dia a dia influenciam. sim, só com base no seu livro, cada capítulo, né, dá para poder fazer pelo menos uns 300 programas aqui diferenciados e diferentes. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Né, deixo o convite para que venha participar conosco mais numa outra entrevista, né? Essa é uma entrevista especial por fim de semana e que pode ser acompanhada, revista inúmeras vezes ao longo de todo o período. Obrigado mais uma vez, doutor Paulo. Sempre disponível, meu irmão. Um abraço. Estamos aqui para contribuir como produtor. Como é que diz o João? Avante, Brasil! Vamos em frente. É isso aí.